Então, é científico isso, por incrível que pareça. Então, vamos entender a estratégia dele. Ele vai pegar um argumento muito forte, ele vai falar o pai dele. E ele fala que ele ouviu o pai dele gritando, né, porque ele tinha uma doença grave, o câncer que o devastava. E ele, ao ouvir esse grito, ele percebe algo que é fundamental dentro da linha discursiva dele, é que ele conhecia esses gritos. E de onde ele conhecia esses gritos? Ele conhecia esses gritos porque esses gritos eram semelhantes aos gritos que ele já conhecia dos animais sofrendo. Ele é um profundo conhecedor dessa matéria. Ele o Philip Woolen, ele é o patrocinador do DVD Os Terráqueos. Tem no YouTube que vai mostrar uma série de cenas fortíssimas sobre o que a indústria da pecuária é capaz de fazer com animais. É de uma crueldade inenarrável. E a crueldade ela se dá sobretudo para você diminuir o custo da produção, né? Porque você poderia dar uma morte menos sofrida para o animal, mas dane-se. Bom, então a lógica dele quando eu vi o meu pai sofrendo, o sofrimento dele era análogo ao sofrimento de muitos animais que eu já tinha visto sofrer. Ele enumera, por exemplo, você retirar os olhos à faca de um animal ou os tendões sendo cortados nos barcos de gado para o Oriente Médio, e também no momento que ele viu uma baleia tomar um tiro de arpão para sei lá, porque que serve baleia, carne de baleia, né, para você fazer também óleo de baleia, que você via para iluminar antigamente, mas ele viu isso, né, o cérebro ser explodido por um arpão, né? Então o grito de dor que a mãe sofre é análogo, e ele vai fazer aquela grande relação que é quando sofremos, somos iguais na capacidade de sofrer. Olha que interessante, somos iguais em capacidade de sofrer. E aí ele vai fazer uma numeração, que um cão é um porco, é um urso, é um menino, que em inglês ele vai fazer a dog is a pig, is a bear, is a boy, que ele vai fazer esse jogo de palavra com bear and boy, que são, né, termos parônimos em língua inglesa, bear e boy. Então ele está fazendo esse jogo de palavras com palavras semelhantes, para deixar claro a semelhança que temos. Ou seja, o primeiro argumento dele, bingo, é um argumento de cunho emotivo. Você já compreendeu, portanto, que o seu prazer do seu paladar, ele não é gratuito. A carne não morre, né? O animal não morre de morte natural. Pelo contrário, a morte do animal, em função da sua alimentação, do seu papá gostoso, ela é causada por meio de intenso sofrimento, intensa dor. Logo, argumento número 1, não coma carne porque causa sofrimento. A principal técnica discursiva dele foi fazer a correlação entre o sofrimento humano e o sofrimento animal, fazendo o paralelo entre o papai dele e os animais que ele viu sofrendo. Ele deu exemplos de morte sofrida de animal e também deu exemplos sobre como esses animais que possuem uma morte sofrida gritam e sofrem tal qual um humano sofre. Para finalizar essa linha discursiva, ele vai simplesmente fazer a numeração gradativa lá no final, que ele vai falar que somos iguais na capacidade de sofrer e que um cão é um porco, é um menino e etc. Argumento muito bom, bom parágrafo, e ele automaticamente já trabalhou no lado sensitivo do receptor. Argumento 2. O argumento número 2 dele diz respeito à comprovação por meio de enumeração, por meio de dados, por meio de números, por meio de apresentação de elementos químicos e etc., que o consumo de carne ele é nefasto, indubitavelmente danoso ao meio ambiente, aos múltiplos biomas que compõem o meio ambiente, quer seja no ar, na terra ou na água. A grande intencionalidade, segundo o parágrafo dele, é trazer à luz os efeitos nefastos que o consumo de carne causa para os biomas, para a vida dos outros animais, para o clima, para o mar, etc. Então, primeira linha de raciocínio a carne hoje é um novo amianto, que é uma substância, né, algo que causou muito problema. A carne é mais mortal que o tabaco, ou seja, os números que envolvem a morte por carne são mais expressivos do que a do tabaco. CO2, betano e óxido nitroso da pecuária estão matando nossos oceanos com ácidas hipóxias zonas mortais. Portanto,
os gases que a pecuária lança, né? Os animais, eles soltam seus punzinhos e isso causa uma série de problemas. Você precisa entender que, por exemplo, a população bovina do Brasil passa de 200 milhões de cabeças, né? Tem mais boi que gente. Portanto, cada boi desse come muito, bebe muito, peida muito, faz muito popô. Portanto, são extremamente danosos ao meio ambiente. Mas eles nos dão alimento. A gente vai ver que não, eles nos tiram alimento. A carne que o boi te entrega não é proporcional ao alimento que o boi comeu para engordar, para te dar aquela carne. É tipo, você pesa 60, 70, 80, 90 quilos, te dá seu peso. Se você hoje fosse doar carne do seu corpo, tu vai doar 60 quilos. Agora, para pensar que no teu último almoço que você foi no rodízio, você comeu já 1 quilo. Portanto, para você dar 70 quilos, você comeu 70 milhões de quilos. Logo, você é um ser que causa fome. Então, vamos aos dados comprobatórios. 90% dos peixes pequenos são moídos em pedaços para alimentar o gado. Olha, 90% dos peixes pequenos viram comida de gado. Portanto, a carne, o bifinho, causa a morte de peixe. 90%, não é brincadeira, 90% dos peixes pequenos são moídos. Eu não sei se esses dados são verdadeiros, né? Realmente eu não tenho acesso a esse estudo. Não é minha missão também, eu não sou detetive, mas está aí. Vacas vegetarianas hoje são os maiores predadores dos oceanos, né? Conquanto sejam vegetarianas, ele acabou de falar que elas comem peixe, então não entendi muito essa lógica não, mas estão aí. Os oceanos estão morrendo em nossos dias. Em 2048, se a gente continuar matando os peixinhos como a gente está matando para alimentar boizinho, não vai ter mais peixe. É só fazer a proporção, quantos nascem, quantos morrem e quanto que vai dar a morte. Quantos bois a gente está aumentando a produção e é uma conta matemática, né? Pergunte para o Paiva. Os pulmões, bilhões de pequenos pintinhos saltitantes são moídos vivos apenas por serem mais. Não sei você, mas eu fiquei com a pena do pintinho porque ele não só é um pintinho, como é vivo e saltitante. Apenas 100 bilhões de pessoas já existiram, 7 bilhões vivem hoje, e ainda nós torturamos e matamos 2 bilhões de seres dotados de imensa consciência sobre seus sentimentos toda semana. Caraca, olha isso, 7 bilhões de pessoas existem hoje, e a gente mata 2 bilhões de seres vivos por semana. Então, assim, a gente tinha que acabar para o planeta, para o conceito vida, o homem é um demo. Então, essa é a linha, né? Nós somos terríveis, nossos hábitos são nefastos para o meio ambiente. 10 mil espécies inteiras são dizimadas todo ano por causa das ações de apenas uma. Estamos agora enfrentando essa extinção em massa, a história cosmológica. Eu acho que tem um erro de tradução aí. Se qualquer outro organismo tivesse feito isso, um biologista chamaria de vírus. Então, esse argumento é isso. O consumo de carne ele é nefasto para o meio ambiente, ele causa muita morte, muito sofrimento. Todo mundo afeta, os peixes, o mar, o pintinho saltitante que vira nugget, é isso. Segundo argumento. Obviamente, eu vou ter que continuar os próximos argumentos, a gente tem um limite que a coordenação nos passou, de 20 minutos de aula, e eu acho que a gente deve estar nos 23, 24, como eu estou fazendo vídeo fracionado para poder enviar. Infelizmente, a gente vai ter que continuar essa aula na sexta-feira, a gente finaliza isso. Se tiver que passar um pouquinho, a gente vai dar uma passada, certo? Foi uma alegria enorme estar aqui nessa aula. Continue lendo esse material, veja o discurso. Isso vai ser muito importante para quando a gente entrar no nível avançado, assim que a gente começar a falar de redação consecutiva e redação abstrata. Foi uma alegria enorme estar aqui, um beijo no coração. Amo vocês. Tomara que um dia a gente se encontre. Tchau, tchau.